Estenda as mãos para cá, queridos, vamos orar aí. Vai, vamos abençoar a vida do Pedrão. Pai, nós sabemos que o Senhor tem algo muito especial para nós. E nós queremos te pedir que o Senhor venha usar o Pedro de uma maneira extraordinária para falar conosco, Pai. Nós estamos aqui nessa noite porque sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós oferecemos culto ao Senhor e o Senhor vem com uma palavra linda para nós. Nós queremos te ouvir. Usa o Pedro poderosamente. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. E se você concorda comigo, diga amém. Só vai. Aleluia. E aí, meus amigos, vocês estão felizes? Amém. Gente, não liga não, eu sou esse jeito mesmo, bem tranquilo. O pastor falou, eu não tenho como discordar, né? Porque a Carol, ela comprova isso. Às vezes a gente tá conversando alguma coisa, ela, Pedro, se mexe, faz alguma coisa. Mas é algo que eu recebi de Deus. Tento olhar para o lado positivo, né? Mas é isso. Se a ministração der sono, peço desculpa também. Mas eu vou tentar explicar do jeito mais fácil para vocês entenderem. Quando eu trago uma palavra, eu não gosto de trazer algo muito complicado ou muito abstrato, mas sim algo mais prático, né, para a nossa vida no dia a dia. Amém? Tem alguém visitando a gente? Alguma vez? Todo mundo é de casa? Beleza. Então, a galera já me conhece, sou o Pedro. E o pastor, ele me fez esse convite. Era para eu ter ministrado semana passada, mas aconteceu alguns imprevistos. O Johnny liberou algo aqui surreal, maravilhoso. E naquele momento eu já tinha uma palavra em mente, mas ainda parecia que não estava se encaixando. E aí, de novo, chegou na quinta-feira, o pastor Erson me mandou mensagem, falou, e aí, você vai conseguir ir no sábado? Eu falei, vou. Você consegue trazer uma palavra? Eu falei, não, beleza, levo. Mas, tipo assim, não tinha nada em mente, tinha muitas coisas em mente, mas nada definido, vamos dizer assim. E, por incrível que pareça, acho que no último instante, o Senhor me deu uma palavra em cima de um acontecimento, assim, um tanto inesperado. Antes, para começar, assim, para contextualizar o que eu vou falar nessa noite, eu queria contar algo que aconteceu ontem, né? Estava eu e minha esposa, a gente estava indo até a sorveteria à noite. Era umas 10h30, quase 11 horas, tem uma sorveteria perto de casa. E aí ela falou, eu queria tomar sorvete. A Carol, assim, ela é uma bênção na minha vida. Só que ela tem um problema, entre aspas, que passou das 10h30, já era, ela capota, ela dorme. Aí ela falou, não, vamos tomar sorvete? Eu falei, vamos. Deu 10h30, ela já estava dormindo. Aí eu falei, amor, vamos lá tomar sorvete. Ela, eu quero, mas eu tô com sono. Eu falei, não, vamos. Aí beleza, a gente decidiu ir. Tá, a gente chegou na sorveteria, compramos sorvete e tal. Beleza. Pegamos pra ir embora. Chegando ali, na rua onde a gente estava, tem um retorno para voltar para nossa casa. E nesse retorno, na hora que eu entrei para fazer o retorno, tinha o batalhão do BAEP na frente ali. Sem nenhum problema, falei, não tô devendo nada, vamos embora. Voltei, tava indo embora tranquilo. Na hora que eu chego quase na frente do Rondon, só escuto piu, piu. Falei, é nada. Falei, mentira que esses caras vão parar agora. Aí eu olhei pra Carol, a Carol nunca tomou um enquadro na vida, né? Aí eu falei, nossa, mano, é agora. Beleza, encostei o carro, dei certo, encostei o carro. Na hora que eu saio, o cara mão na cabeça, pôs a mão na cabeça. Olhei pra trás, o cara com uma M4 apontado pra mim. Falei, nossa, mano, vai dar ruim isso aqui. E a Carol já desesperada, falei, nossa. Beleza, o cara fez a revista em nós, viu, perguntou muito sobre o carro, que eu acho que o que fez ele parar a gente foi o carro. É um carro recente que a gente pegou e quando eu peguei ele não tinha nenhum tipo de problema, não que eu tinha conhecimento, até conversei com o vendedor e tudo mais. E também ele me passou algo totalmente legal, bonitinho, sem problema. E aí pararam a gente, o cara começou a revistar o carro, viu se tinha alguma coisa ilícita ali, revistou, conversou com a gente, super profissional, beleza. Aí falou, não, tá tudo bem, beleza, pode ir embora. Chegamos em casa, o assunto ainda continuou, né? Aí eu conversando com a Carol, meu Deus, nunca tomei um enquadro. Você já tá calejado já, você já tomou vários enquadros. Eu falei, mais ou menos, né?
Mas aí a gente continuou conversando. E eu com aquilo na mente, eu falei, pai, eu tô orando para que o Senhor fale comigo, eu tô precisando uma palavra, ouvir algo do Senhor. E até agora eu não ouvi nada do Senhor, assim, algo direto, algo objetivo. E aí a Carol, antes de dormir, ela tem o costume de ver um aplicativo, acho que chama Glorify. E esse aplicativo, ele costuma liberar todos os dias um versículo. E é um versículo para meditar no dia. E aquele versículo que ele liberou no dia, acho que, se eu não me engano, é 1 Pedro 3,13, que fala sobre continuar fazendo o bem, sabe? Onde você continuando fazendo bem, você, no contexto ali, Pedro, ele fala que você estando diante de alguém que você precisa responder a sua fé, você precisa, não tenha medo. Se você está vivendo em paz, se você está vivendo justo, não tem o que temer. E aí eu falei, cara, Deus já está começando a falar algo. Beleza, mas aí eu falei, pai, é isso que o Senhor quer falar com a tua igreja, que o Senhor quer falar comigo. Parei ali, eu tenho costume na madrugada assim de jogar videogame, eu gosto muito de jogar Call of Duty. Aí eu falei, não, eu vou preparar a palavra, eu vou parar para essa madrugada eu ouvir de Deus algo que, porque foi muito inusitado. Pode ser assim para muitos, é algo de rotina, o pessoal parar assim é normal, mas é como o Mateus uma vez liberou aqui, né? A agenda de Deus, tudo tem algo, tem um propósito. E em cima disso, ou de manhã, começando a meditar, eu comecei a pensar, eu falei, qual foi o motivo deles terem parado a gente? Se eles fizeram a revista, olharam tudo no veículo, é porque eles estavam procurando algo que a gente estivesse carregando, lícito ou ilícito. E aí eu comecei a pensar, eu falei, o que a gente carrega? O que a gente tem carregado nesses dias, sabe? E essa é a palavra-chave que eu quero começar essa ministração. Vira para o seu irmão do lado e fala, o que você carrega? Amém. O que nós carregamos? E meditando nisso, o Senhor me deu uma chave. O que nós carregamos é o que vai definir como vai ser a nossa jornada. Imagina assim, se eu fosse alguém ilegal e estivesse carregando algum tipo de entorpecente ou algo dentro do meu veículo. A minha jornada, a nossa jornada, foi até a sorveteria, da sorveteria até em casa. Nesse percurso da sorveteria até em casa, se a gente tivesse carregado isso, a nossa jornada não seria como a gente tinha planejado. Era bem provável que eu poderia ser abordado, ser levado para uma delegacia, responder algo, ia gerar um processo. Mas a gente não carregava nada ilícito. E aí a gente conseguiu chegar no nosso destino. Então, o que nós carregamos é o que vai definir como vai ser essa jornada. Um exemplo. Imagine que você foi convidado neste momento. Hoje chega alguém super bacana, um amigão, chega e fala, Will, vamos fazer uma viagem agora para o Guarujá. Você topa? Pô, legal, vamos sim. Só que não dá tempo de você ir na sua casa pegar nada, você já tem que ir daqui agora, vamos ficar 3 dias lá. Você iria? Pô, você já pensa um pouco, fala, caramba, mas aí eu vou estar despreparado, eu só vou tocar roupa no corpo. Ou então imagina assim, no nosso caso que foi na sorveteria, a gente acabou de chegar do Guarujá, uma semana ali, aproveitamos bastante, gastamos, divertimos bastante. Na hora que a gente chega na cidade, chega o Will e me fala, mano, vamos, a Raio e a Rafa tá indo ali na sorveteria, onde você tá? Vamos pra lá agora. Não, mano, não sei, cara, eu acabei de chegar agora, eu tô meio cansado. Não, vamos lá. E aí você pega toda a sua mala, tudo que você tá carregando na viagem, e você vai num ambiente, tipo assim, cara, totalmente tranquilo, e você chega com mala, com bagagem, tudo ali, para tomar um sorvete. Então, são 2 extremos, sabe? Às vezes, a nossa caminhada, a gente carrega ou algo de mais, ou algo de menos, sabe? Então, aqui nesses casos nós podemos destacar, ou nós carregamos o suficiente para a nossa jornada, para a gente conseguir deslanchar, ou carregamos muito peso, o que faz com que haja um desgaste maior
e também corremos o risco de parar no meio do caminho. Muitas vezes você já viu pessoas que permanecem e pessoas que abandonam o caminho por um motivo. Na maior parte das vezes, se você perguntar para alguém que abandona o caminho, ela poderia estar sobrecarregada fazendo muitas coisas que Deus não pediu para ela fazer. E ela carrega um fardo, uma carga a mais do que Jesus manda a gente carregar. Ou, se você vê alguém rompendo, deslanchando, é porque ele está de fato carregando só a cruz dele todos os dias. Uma cruz leve. Eu lembro uma vez o Cláudio Duarte, ele falou sobre isso, carregar a nossa cruz. Ele falou, cara, uma vez chegou um filho em mim, veio conversar comigo. Ele falou, nossa pastor, eu estou sofrendo, não sabia que vida de cristão era sofrida desse jeito, não. E aí ele fala, oxe, mas quem que falou que é sofrida desse jeito? Aí ele falou, Jesus fala pra gente carregar a nossa cruz, cara. Nossa, minha cruz está pesada demais, tem muito problema, muito BO. Ele falou, é só pra você, a minha cruz eu carrego ela, eu tento deixar ela como se fosse um isopor, cara. Tento deixar ela o mais leve possível para que a minha jornada não seja cansativa, não seja um fardo. Então, são as bagagens que a gente vai acumulando no decorrer da nossa vida. Se a gente carrega algo demais, a jornada pode às vezes se tornar algo desprazeroso, algo chato, cansativo, mas se a gente carrega aquilo que é a medida certa, a gente consegue fluir, romper e chegar no nosso destino. Amém? Beleza. A gente falou um pouquinho do que a gente carrega, mas para onde a gente vai? Na jornada, se você for ver, seguindo a Bíblia, temos uma jornada que é o convite de Jesus ao vinde. Jesus ele fala assim, vinde a mim. E existe um percurso para que a gente vá até ele. E logo após esse vinde, existe um destino. Existe um lugar que ele quer que a gente alcance e a gente chega. E o que seria esse lugar? Seria o reino de Deus. Eu falo que os céus, sim, é uma consequência. Mas chegando até ele, a gente tem acesso ao reino de Deus. Como isso? Eu meditando em cima disso, o Espírito Santo ele me fez lembrar de 2 episódios na Bíblia. E em cima disso a gente vai conseguir falar o quão é poderoso o que a gente carrega. O primeiro é o milagre de Pedro na pesca, lá em Lucas 5, do 1 a 11. Eu vou ler aqui, se os meninos quiserem colocar também, a gente vai acompanhando. É a versão NTLH. Beleza, Lucas 5, do 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu a ele que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no começo e começou a ensinar. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então, fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro lado, no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim porque eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Nesse primeiro ponto, a gente pode ver Pedro.
Um homem simples, um homem tranquilo, humilde, não tinha muitas habilidades além da pesca. Agora, nesse outro caso, a gente já vai ver alguém totalmente oposto, que é lá em Lucas 18, do 18 ao 30. Certo dia, certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometerá adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho para ninguém, respeite o seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Riquíssimo. Dá para imaginar alguém riquíssimo hoje? Alguém que tem dinheiro para tudo, tem que abandonar tudo isso, pois era muito riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade: aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Nessas duas situações, a gente tem algo em comum. Ambos receberam um convite para participar da jornada Vinde. Só que o que eles carregavam acabou sendo o fator principal de influência, se eles realmente chegaram na jornada do reino de Deus ou não. Os dois tinham uma herança. Pedro pode ter recebido do seu pai a herança da pesca. Ele não tinha, vamos dizer assim, riquezas, não tinha algo extravagante ou que chamasse a atenção dos homens aqui na terra. Ele recebeu isso do seu pai, talvez devia viver numa situação onde o dinheiro podia não dar para pagar todas as contas. Ele tinha família, tinha uma esposa, uma sogra. Às vezes pode ser que ele se via numa situação em alguns momentos de preocupação. Na outra situação, a gente vê alguém que recebeu de herança riquezas e ensinamento. O ensinamento dos mandamentos a se seguir, e recebeu muito dinheiro a ponto de não se preocupar, de não ter problemas financeiros. Mas o que eu quero dizer com isso? É engraçado, se você vê essas duas situações, quando você vê na Bíblia alguém falar: Nossa, você já ouviu falar de Simão Pedro, ou discípulo de Jesus Pedro? O que você acha dele? Eu creio que a primeira palavra que vem na sua cabeça é pescador, ou discípulo, né? Mas eu quero enfatizar algo, que ele era um pescador, se a gente for ver. E o jovem rico, como já diz a própria palavra, ele era rico. Por que isso? Jesus, ele pega algo que eles carregavam e quis usar aquilo em favor do reino dele. Mais para frente, no versículo, a gente leu que Jesus faz com que a habilidade de Pedro, aquilo que ele carregava, com o toque de Jesus, com a ordem de Jesus, se tornasse algo extraordinário. Ele fala: Cara, joga ali, pesca, e ele obedece, pesca muitos peixes. E aí ele entende: Poxa, eu sou um pescador. Com ele eu sou um pescador. E aí Jesus afirma para ele: Agora que você entendeu que você é um pescador, eu quero te fazer um pescador de homens.
E aí, o jovem rico acontece a mesma coisa. Quando ele se depara com Jesus, Jesus fala para ele, ó, você segue esses mandamentos. Ele fala, eu já obedeci isso desde criança. E então pega tudo que você tem e vende. Jesus estava falando para ele, você é rico, pode ser rico em riquezas, até em conhecimento. Mas assim como Pedro, que eu fiz dele um pescador de homens, eu quero fazer você rico no meu reino e também rico em conhecimento, porque quem anda com Jesus e aprende com ele tem conhecimento riquíssimo. Então, Jesus ele queria isso, queria através do que eles carregavam, tornar eles ferramentas importantes para o reino de Deus. Só podemos dar aquilo que carregamos. Jesus ele viu isso no discípulo Pedro e no jovem rico. Ele pediu, cara, ó, você pesca, eu quero usar isso, sabe? Mesmo que seja uma profissão onde ninguém dá valor, eu sei que o que você sabe fazer vai ser algo muito poderoso no meu reino. Da mesma forma foi o convite para o jovem rico, mas infelizmente eu acredito que ele não entendeu para que lado Jesus queria que ele participasse, sabe? Vocês estão entendendo, gente? Amém. Jesus estava mostrando a eles o que eles carregavam de fato. Quando entendemos o que estamos carregando, sabemos como chegar no nosso destino. Às vezes tem pessoas que patinam, não cresce, não vai para frente, porque não entendeu o que tem carregado. E fica pegando migalhas em vários lugares, acumulando algo, pesos, e Jesus ele só quer que a gente entenda para aquilo que ele nos chamou. Mas como que eu entendo o que eu carrego? Assim como Pedro não tinha o entendimento, às vezes ele só sabia, poxa, eu sou um pescador aqui. O homem rico também, eu sou um homem rico aqui. Mas quando eles têm um encontro com Jesus, Jesus revela para eles, ó, você é um pescador, mas eu quero fazer um pescador de homens. Em cima do que você faz, tem algo muito mais poderoso do que você enxerga. Então a revelação do que nós carregamos está em Jesus. Se você vai até Ele, se você se relaciona com Ele, Ele revela para você o que você tem que de fato carregar. Eu não posso definir algo na sua vida porque o que eu carrego é particular meu e Deus. O que você carrega é particular entre você e Deus. Mas tem coisas que nós carregamos que são às vezes são tão extraordinárias que as próprias pessoas conseguem enxergar isso, sabe? Jesus ele fala pra gente, né? Quando a gente for orar, a gente precisa entrar no nosso quarto, fechar a porta. Por que isso? Se a gente busca recompensas públicas naquilo que a gente faz, nós já recebemos esse salário aqui na terra. Porque o elogio dos homens, se for o elogio dos homens que alimenta você, quando você não tem mais esses elogios, você para. Agora, se você, no seu secreto, alimenta o seu secreto e Jesus te recompensa em público, mas o seu secreto está bem sólido, você já é algo autossuficiente em Cristo, sabe? Então, precisamos entender. O que nós carregamos é algo poderoso. Por que isso? Não sei se está confuso para você, mas naquele momento em que a gente levou o enquadro do BAEP, eu estava um pouco pensativo, porque eu falei, poxa, a gente comprou o carro, e será que tem algo que a gente não sabe em oculto? Mas o que me fez ficar tranquilo era a paz na minha consciência. Naquele momento eu carregava a paz. E a paz que eu carregava, e a paz que a Carol também teve depois, foi o que levou a gente até a nossa casa em paz, tranquilo. A gente tinha a convicção que a gente ia sair daquela situação tranquilo e em paz, porque nada de errado a gente tinha feito, sabe? E a minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem carregado hoje? O que você tem carregado na sua rotina, no seu dia a dia? Isso que você carrega dentro de você te gera algo, uma convicção de que você vai chegar no reino de Deus, você vai acessar as coisas do reino de Deus? Ou algo que você carrega, você só se distancia do reino de Deus, sabe? Então é algo para a gente pensar nessa noite.